primeiro é o culto, tá? Pega a sua Bíblia aí, irmão. Eu te espero. Nós vamos ler Romanos, capítulo de número 6. Amém, irmãos? Vou dizer para você que literalmente os meus pés estão pegando fogo. Glória a Deus. Aleluia. Está quente o chão aqui. Glória a Deus. Romanos, capítulo 6. Cadê as Bíblias aí, irmão? Cadê as espadas aí? Em nome de Jesus. Meu Deus. Ai, Jesus. Cadê as Bíblias aí, irmão? Levanta a Bíblia aí, quem trouxe Bíblia. Meu Deus. Tem 40, 50 pessoas e 10 Bíblias. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Já dá para guerrear, meu irmão. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Depois apenas o versículo 11. Romanos, primeira carta de Paulo aos Romanos, escrito no ano 57 depois de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária em Éfeso. Se você achou, dê um glória bem gostoso, irmão. Glória a Deus! Se você não achou, diga misericórdia. Se você não trouxe Bíblia, peça perdão para Deus. Oh, meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E algumas traduções dizem, e nós vivamos em novidade de vida. Versículo de número 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pastor, o que Paulo quis dizer a Romanos no capítulo 11? Paulo quis, irmãos, nos ensinar acerca do batismo. Pastor, o que significa a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego, que significa submergir. Quando Paulo está nos ensinando acerca do batismo, Paulo está dizendo, quando vocês descerem as águas, vocês serão limpos pela água. Porque a única coisa, meu irmão, que o ser humano, seja homem, seja mulher, seja animal, racional ou irracional, não pode ficar sem a água. Lembra em João capítulo 4, quando Jesus Cristo disse para aquela mulher conhecida na Bíblia como a mulher samaritana, se tu beber desta água que eu te dou hoje, jorrará em ti uma fonte para a vida eterna. Então Jesus Cristo é a própria água. Pastor, me dá uma base bíblica para mim saber o padrão de uma pessoa que pode se batizar. Bom, lembra em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, quando a Bíblia diz que Felipe, através do anjo do Senhor descendo de Jerusalém para Gaza, no meio do caminho ele encontra um homem conhecido na Bíblia como homem chamado Eunuco. E a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, quando fala do cordeiro que foi levado morto, como cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, que não tinha formosura, não tinha aparência. A Bíblia diz que aquele eunuco lia as escrituras, mas não entendia. Então a Bíblia diz que Felipe, através do Espírito Santo, se aproxima diante daquele homem e pergunta para ele se ele lia, se ele estava entendendo o que ele estava lendo. A Bíblia diz que aquele homem responde para Felipe: como entenderei se não há quem pregue? Como entenderei as escrituras se não há quem me ensine? Aí a Bíblia diz que aquela carruagem para. Felipe entra dentro daquela carruagem. A Bíblia diz que ele vai de Gênesis, das leis de Moisés, até o tempo de Jesus Cristo, e ensina acerca do batismo nas águas. Pastor, algumas igrejas não aceitam batismo nas águas quando é piscina, porque algumas igrejas dizem que para o batismo valer tem que ser em águas correntes, e dizem que a água parada é apenas o tanque de Betesda, que é para cura. Mas a Bíblia em Atos Apóstolos, no capítulo 8, nos dá o padrão do que precisa para ser batizado. A Bíblia diz que aquele homem para no meio do caminho, e ele olha do lado, e a Bíblia diz assim, que havia água. Não havia um rio, não havia uma piscina, mas havia água. Aquele homem olha para Felipe e diz: Felipe, profeta, o que me impede de ser batizado? Tem o profeta, tem a água. O que me impede de ser batizado? Está aqui o padrão, para que todo ser humano venha descer as águas. Felipe olha para aquele eunuco e diz para ele assim: se você crê
de todo o seu coração, você pode ser batizado. Glória a Deus. Aqui é a irmã Rebeca, desde pequenininha, né, irmã? Já está bem grandona hoje. Aqui é a irmã Lucilene, pequenininha, mas já conhece. Aqui o Lucas, desde pequenininho. Aqui o Fernando, que também conhece as Escrituras. Pastor, qual é o padrão que a igreja aceita para um pecador descer as águas? Se crê de todo o coração. E aquele homem responde, Filipe diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho Aleluia! de Deus. Além de mim e dos irmãos que estão batizando aqui, tem alguém que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aleluia! Pastor, então eu vou descer as águas com os meus irmãos, hoje os meus irmãos vão descer as águas, e vão continuar pecando? Vão continuar pecando. Mas, meu irmão, quando vocês descerem as águas, os pecados que vocês cometeram até hoje, na nossa ignorância, sem conhecer Jesus Cristo na nossa vida, vai ser lançado no mar, no esquecimento. Jesus Cristo vai pegar os pecados seus, quando vocês descerem as águas, e vai colocar atrás dele. Pergunte por quê, pastor? Porque Jesus Cristo não olha para trás. Jesus Cristo só olha para frente. Então, a hora que vocês descerem as águas hoje, vocês vão novamente nascer de novo. Quando vocês descerem, o ato de batismo é: vocês vão morrer para o mundo e vão nascer para Jesus Cristo. Vai morrer o velho eu e vai nascer o novo eu. Pastor, mas o que eu faço? Se eu descer as águas, eu vou ser perfeito? Não. Há dois tipos de nascimento. Primeiro, o nascimento nas águas. Algumas pessoas nascem primeiro no Espírito e depois das águas. Tem irmãos aqui que já falam em línguas estranhas, e já profetizam, que já dão glória, já dão aleluia, mas ainda não nasceram nas águas. Porque a Bíblia diz em João, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, sobre Nicodemos, irmão Alexandre. O último batismo na cachoeira, o irmão Alexandre ministrou sobre isso. Nicodemos era um homem instruído nas leis do Senhor. Era um sacerdote da sua época. Era um juiz, era um fariseu, conhecedor das Escrituras. E a Bíblia diz que toda noite ele foi ter com Jesus Cristo. Quando ele chegou diante de Jesus Cristo, ele olhou para Jesus e disse: Mestre, sabemos que tudo que você faz é da parte de Deus, porque ninguém opera esses sinais, essas maravilhas, se Deus não for com ele. Jesus Cristo olhou para Nicodemos e Nicodemos pergunta para ele o que o homem poderia fazer para ser salvo, para alcançar a salvação. Porque, meu irmão, essa vida que nós temos aqui vai passar. As alegrias desse mundo vão passar, mas o que Deus tem preparado para a igreja dele permanece para todo sempre. Pastor, o que Deus tem preparado para a igreja? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: e está escrito, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou o coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero que você feche rapidinho os olhos aí e imagine o céu, irmão. Imagine o céu. Imagine Deus sentado no trono. Aleluia! Imagine serafins em volta dele nessa hora, se preparando, meu irmão, para dar glória e aleluia lá no céu. Imagine 24 anciãos prostrados dia e noite diante do Cordeiro Jesus Cristo e dizendo: Santo, aleluia, glória, santo. Você imaginou, meu irmão? Abra os olhos. Deu para imaginar? Eu quero dizer para você que o céu é muito mais do que você imaginou. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a alegria que você está esperando em Jesus Cristo é muito mais do que você está esperando. Porque o que Deus tem preparado para a igreja dele, não só no céu, mas aqui na terra também, é muito mais do que o olho humano vê, é muito mais do que o ouvido humano ouve, é muito mais do que o coração do homem deseja. Deus tem o melhor para a igreja dele. Nicodemos agora pergunta, irmão João, para Jesus Cristo: como poderá o homem salvar? Jesus Cristo, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, ele diz para o homem tem que nascer de novo. Pai. Agora, meu irmão, você entenda isso. Pastor, o que é nascer de novo? Nicodemos também, sendo ser humano, sendo mestre na lei, ele se questionou, ele disse: mestre, eu sei que um homem não pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Jesus Cristo não estava dizendo, meu irmão, nascer da carne de novo, porque todos nós nascemos um dia do ventre. Jeremias disse, lá no capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Aleluia. E as nações te dei por profeta, disse Jeremias. Todos nós um dia nascemos, todos nós temos sobre nós repousada a promessa do Espírito Santo.
a promessa de ser um vaso na mão de Deus, a promessa de ser salvo. Mas para ser salvo, nós temos que cumprir as leis do Senhor. E o mandamento do Senhor tem 2 mandamentos que é conhecido, meu irmão, na Bíblia Sagrada como sacramento sagrado. Pastor, o que é um sacramento? É uma ordenança obrigatória. Pergunte qual, pastor? Primeiramente, o batismo nas águas. Pergunte qual a segunda, pastor? Santa Ceia do Senhor. O batismo significa morrer para o mundo e viver para Cristo. A Santa Ceia significa uma aliança que nós fazemos com Deus. Deus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Nicodemos diz: Jesus, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Jesus Cristo está dizendo para ele: Nicodemos, não precisa nascer da carne, porque da carne você já nasceu. Mas é necessário, Nicodemos, você nascer do Espírito Santo. Irmãos, não adianta nada eu já ter descido as águas e ter só nascido, meu irmão, do Espírito, irmão, e não viver uma vida nova com Deus. Tem pessoa que está batizada nas águas, mas continua vivo só na carne. Nicodemos, meu irmão, era batizado nas águas pela lei de Moisés, mas ainda não era nascido através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que vai descer as águas, para os irmãos que estão aqui: batismo não é, meu irmão, um jugo pesado. Batismo não é um fardo pesado. Eu vejo as pessoas lá na nossa igreja colocando como um jugo pesado. Olha, cuidado com o batismo. Batismo é mais que obrigação minha e sua. Pergunte por quê, pastor? Porque o próprio Jesus desceu as águas. Aleluia. Sem ser pecador, Jesus foi batizado. Imagine eu e você, que precisa nascer de novo todos os dias. Então hoje nós vamos batizar a irmã Rebeca, a irmã Lucilane, o irmão Lucas e o irmão Fernando. Eles vão estar, meu irmão, morrendo. O velho eu vai cair por terra ou por água nesta hora. Nós vamos descer as águas e os pecados vão ser lançados no mar de esquecimento. E os pecados que eles vão cometer de agora em diante, eles vão ter a consciência que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos os pecados que vocês cometerem a partir de hoje, eu quero dizer para vocês que vocês têm um Deus, que quando o homem e a mulher se prostram diante dele e se arrepende dos pecados que cometeu, ele é advogado. Ele é advogado justo e ele perdoa todos os pecados. Amém, irmãos? Vamos estar orando então para descer as águas do batismo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui preparados, Senhor, para batizar. Daqui, Senhor amado, a irmã Rebeca, a irmã Lucilane, o irmão Lucas, o irmão Fernando. Daqui, Senhor, a vida da irmã Agnes, o irmão Antônio, que vai nos auxiliar como ministros e diáconos hoje. Que o Senhor possa, Senhor amado, nesta hora, tocar nos corações, e nós possamos levar a sério o batismo como tem que ser levado. Que não venha a ser, Senhor, apenas ser um banho d'água, mas que nesta tarde, Senhor, nós possamos nascer de novo, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser, Senhor amado, ministros da Tua Palavra, ministros do Evangelho, e este mandamento, esta ordenança, acerca do batismo, Senhor, que é, Senhor, a confissão de fé na terra, diante dos homens, venha a ser realizado, em nome de Jesus.